Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do CarpaCast. E hoje, atendendo a pedido de todos, a gente vai falar sobre o BNI. Afinal, o que será o BNI? E para responder essa e muitas outras perguntas que eu sei que vocês têm e fazem quando me encontram nas ruas, eu trouxe aqui Wesley Gonçalves e Cris Cerboni. Sejam muito bem-vindos, galera. Obrigada. Muito obrigado, um prazer estar aqui, Eric. Pessoal, se apresente. Quem é o Wesley? Quem é a Cris? Pra galera já ir se ambientando. Legal. Bom, sou Wesley Gonçalves da Silva, eu sou consultor empresarial, sou da empresa Alha Futura e atualmente eu estou como presidente lá do BNI Milênio, que se encontra às terças-feiras aqui no Rio de Janeiro, na Senador Dantas. Boa. Cris, faz as Eu honras. sou a Cris Cerboni, empresária. Eu tenho uma empresa de consultoria e ensino de idiomas, uma produtora de eventos e estou no IBNI há 6 anos. Atualmente, entrei como membro e atualmente eu estou de diretora consultora do BNI Milênio também. É muito comum, é engraçado como as pessoas, quando ouvem falar, né, do BNI, muitas pessoas pensam que é algum tipo de religião. Tem um cliente nosso que fala assim, aquela maçonaria que você frequenta. Explica pra galera que tá de fora, afinal, o que é o BNI? Bom, o BNI, a sigla significa Business Network International, né. No final das contas, é só uma metodologia para que você pratique networking de maneira profissional. O detalhe é que ela gera compromisso dos membros que estão ali, das pessoas que participam, e isso funciona há 40 anos. Boa. Mas tem uma abrangência internacional. É uma organização de networking internacional que permite que aqueles membros que tiverem condições de expandir os seus negócios a nível global, o BNI com certeza é uma ponte sensacional e eu sou um case de sucesso nessa área, nessa linha de expansão aí. O BNI tem mais de 40 anos, né? Isso, ele tem, esse ano, completou 40 anos, né, ele foi fundado cerca de 1985, salvo engano, pelo Ivan Misner, né, que é o nosso fundador, está vivo ainda, é americano. E ele estruturou isso a partir do momento que ele teve um grande desafio no negócio dele, né, foi quando ele perdeu lá um grande cliente, que era responsável por 60, 70% do seu faturamento. E com isso, ele, ao invés de ficar desesperado e tudo, ele juntou-se a alguns outros empresários e pegou algumas empresas que ele, Ivan, tinha credibilidade conquistada e tudo, e nessa mesa de restaurante com 3, 4 colegas ali empresários, ele falou: "Olha, eu consigo apresentar vocês. Quem vocês da sua rede vocês conseguem apresentar?". Então isso aí, isso tá descrito lá no livro Giver's Gain, né, que a gente antigamente a gente recebia lá no kit do membro, essa história é contada lá, né. E aí ele a partir disso vai chamando outros empresários, outras pessoas interessadas e vai se estruturando, né, até chegar ao que nós temos hoje. Então tem, eh, código de ética, as políticas, diversas regras, a organização da reunião, enfim, né. Então é uma história que vai sendo construída, mas o principal ali é o accountability dentro do núcleo ali, né. Que é, né, como a gente estava até conversando, né, Cris, que é muito mais do que prestação de contas. Na verdade, prestação de contas é uma tradução ruim para accountability. Uhum. A melhor tradução é autorresponsabilidade, ou seja, você sabe o que tem que fazer e por que você tem que fazer. Então você manifesta isso, entre aspas, presta conta para os outros, mas não é porque você tem que prestar conta, você sabe o que tem que ser feito. E isso foi permeando ali o BNI junto com a construção de relacionamentos, que acabou gerando aí estruturas muito sólidas de parcerias, seja cliente fornecedor, parceiro de negócio, enfim, e negócios são expandidos. Essa história do Ivan começou na Califórnia e deu tão certo que hoje o BNI, 40 anos depois, está em mais de 75 países, com muitos grupos, né, e sendo responsável aí pela expansão e pela sustentabilidade de muitas famílias, essa que é a verdade. Muitas empresas expandem, né, os seus negócios dentro do BNI e geram mais negócios ainda para suas redes. É incrível, é muito legal. No Rio de Janeiro, quem foi que trouxe o BNI? A Adriana Pina é a diretora executiva, né,
que detém os direitos da franquia na regional, no Uhum. Rio de Janeiro. São 21 equipes, 21 grupos de BNI Rio hoje. E a região vem crescendo bastante, né? E é aquilo que eu te falei, às vezes o empresário, ele não tem, a empresa dele não tem não consegue atingir uma esfera global, mas ela pode atingir uma esfera regional, estadual ou até mesmo nacional. E o BNI é uma grande ponte para essa expansão. Eu acho que vale a pena, Cris, você comentar um pouco da sua história, que a Cris, ela tem a escola de idiomas e tudo. Aham. A escola dela é internacional, né? E só que se tornou internacional dentro do BNI, não era antes do BNI. Eu acho que é muito legal porque tangibiliza bastante essa questão do crescer o negócio, expandir o negócio e tudo, né? É. Eu entrei no BNI, eu me afiliei como membro 3 meses antes da pandemia estourar no Brasil. E aí foi todo aquele receio, né? O que vai acontecer agora? E o BNI conseguiu se reestruturar em 15 dias para o BNI, para o formato online, né? Os grupos eram todos presenciais, se reestruturou para o formato online. E aí sim eu vi o grande valor dessa rede de apoio fantástica, porque ali os empresários começaram a dar suporte entre si. E nessa caminhada, nessa trajetória, no online, para o meu negócio, que são cursos de idiomas, não tive mais fronteiras. E aí você começa a expandir, porque tem referências mesmo para expandir dentro do BNI. As pessoas foram precisando investir o seu tempo, onde elas começaram a ficar ociosas, em quê? Investiram muito em aprendizado, em estudo. Então, né, eu fui um case que foi favorecido nesse sentido. Então, o BNI, alguns membros do BNI me proporcionaram oportunidades de negócios globais, com empresas da área de offshore, área de tecnologia. E aí, colaboradores espalhados a nível global, eu comecei também a ter que expandir a minha equipe a nível global. Então, hoje eu tenho professores na Finlândia, na França, para atender fuso horário das regiões de outros continentes, né? Cliente na Indonésia e por aí vai. Então, o BNI foi essa ponte que me tornou realmente uma empresa internacional, não só nos clientes que eu passei a atingir, mas na contratação do meu próprio time para poder viabilizar essa logística. Sou muito grata ao que o BNI pôde me proporcionar. Uau! Eu tava falando antes de a gente começar a gravar, né? Tava conversando aqui com o pessoal. Eu não sei se eu cheguei a comentar alguma vez aqui no podcast. Eu sou muito grato ao BNI. Fora, assim, a minha evolução, que é notória, quem me acompanha desde o início da agência, é perceptível a olho nu a minha evolução como profissional. Meu sócio, Jailton, sempre comenta: caramba, tu evoluiu muito quanto profissional. Isso eu sou muito grato ao BNI, a metodologia, a questão da mentalidade, né, da atitude positiva, que eu acho que a gente pratica isso no dia a dia, isso faz total diferença, não é só um discurso bonito para pendurar na parede. Mas tem uma situação muito importante que eu nunca comentei aqui, eu não me recordo de ter comentado aqui no CarpaCast, que foi no ano passado, quando a gente teve a nossa agência invadida, levaram os equipamentos, depedraram a agência, e o BNI ele teve um papel fundamental na nossa volta por cima, né, da situação. Além do baita prejuízo, fica ali, né, a questão emocional, abalada, a vontade de desistir. E aí a gente teve um suporte de outros empresários, pessoas experientes, o suporte do próprio BNI, dentro da metodologia sendo aplicada no dia a dia. E pra gente foi, assim, algo transformador. Eu não vejo hoje, eu não imagino hoje a minha caminhada como empresário, seja dentro da Carpacói ou em qualquer outro empreendimento fora do BNI. O BNI hoje faz parte. Uma vez eu falei isso no evento Connection, né? O BNI ele ocupou um espaço na minha vida que eu sentia falta e não sabia. É muito engraçado. É, perfeito. Eu às vezes faço esse exercício comigo mesma, assim, tipo, eu acordo, porque a gente acorda bem cedo para ir pro BNI, né? Isso é um É. ponto interessante, mas é muito positivo, porque você faz tudo que tem que fazer na reunião e tem o horário comercial livre para tocar a tua vida profissional, né? Então, às vezes, é aquela preguicinha no frio e tal, mas eu paro para pensar, esse exercício que eu faço é como seria a minha vida sem o BNI. Em questão de segundos, eu desisto de pensar sobre isso, porque eu não quero a minha vida sem o BNI, porque é uma força incrível para
para a gente de uma forma geral. Crescimento pessoal, empresarial, né? Não é só ampliar os negócios. Uhum. A gente cresce muito a nível pessoal lá. O BNI, ele traz uma questão, a gente tá falando aqui de alguns conceitos, né, que talvez pra gente seja muito natural, né? Um ponto que o BNI exercita muito é a credibilidade, né? Que vai pro bem ou pro mal. Uhum. Então, a partir do momento que você consegue conquistar a credibilidade dos colegas, como é que você conquista a credibilidade? Se doando. Então é meio contrassensual, né? Pô, como assim? Eu quero um negócio, eu quero fechar negócio, mas eu tenho que doar primeiro? Pois é. Né? Quando você começa a doar, entende que isso aí faz parte do teu, começa a fazer parte do teu negócio, do seu dia a dia, você começa a vivenciar esses valores, a equipe começa a entender isso. E quando você conquista a credibilidade, você consegue o passaporte para entrar nas portas que a sua equipe, que seus colegas de grupo, de BNI global, eles podem abrir para você. Porque afinal de contas, Eric, você vai levar qualquer um no seu melhor cliente? Vai Claro que levar não. qualquer um dentro da sua casa? Isso tem que ser conquistado. E o BNI exercita isso o tempo todo. Então, por isso até que é dito, né, que muito do retorno do BNI, ele vem a partir do 12º mês, vai lá para o 18º. Ué, Wesley, mas lá para o segundo ano? Pois é, porque você tem que conquistar, você tem que semear. Então isso também é dito bastante, né? Nós somos semeadores, somos agricultores. De quê? De relacionamentos. Porque os negócios vão vir. E a gente no BNI, a gente não está preocupado em vender um para o outro. Grosso modo, eu falo isso em algumas mentorias que eu dava, e quando eu estava como coordenador de mentores e tudo, eu não estou nem aí para você. Eu estou aí para entender o seu negócio e como é que eu vou te ajudar. Eu não estou preocupado em comprar de você, nem que você compre de mim. O que eu quero é acessar a sua rede. Porque assim, Eric, tem estudos que dizem o seguinte: atrás de cada pessoa tem entre 150 e 250 pessoas que você tem acesso direto. Seja primo, esposa, parente, amigo, colega da faculdade, esse número fica variando entre 150 e Aham. 250. A partir do momento que você consegue ter num grupo 30, 40, 50, 70 membros, atrás de cada um, imagina, 250. Quando você multiplica, é muita gente que você pode ter acesso. Então, a geração de negócio, ela vai acontecer. Mas se a pessoa que estaria entrando na equipe BNI entende que conquistar credibilidade, construir relacionamento é o ponto fundamental. Não se engane, estamos ali para fazer negócios. O BNI existe para fazer negócio, para as pessoas fazerem negócios. Agora, não é a qualquer preço e não é de qualquer jeito. Sempre seguindo os 7 valores, e isso é muito legal. Eu acho que o BNI dá muito certo, porque além de ter uma metodologia estruturada, não é um simples encontro para trocar cartão e falar de negócios, mas segue uma metodologia estruturada que eh, estimula a geração de referências qualificadas para aumentar a base de negócio, aumentar as chances de que aquelas referências de fato se tornem negócios. É muito respaldado pelos valores, né? Que o principal é o giver's gain, que é contribuir para ganhar. Então a gente está lá sempre pensando como eu posso contribuir com o outro, porque de alguma forma isso vai voltar para mim dentro da equipe, né? Sem comissões, né? Sem comissões. Mas tem um valor que eu acho que é um grande diferencial dessa organização, que é a aprendizagem contínua. É importante ressaltar que o BNI tem uma plataforma só de conteúdo, sensacional, né, com acesso a webinários incríveis, com palestrantes incríveis, não só conteúdo voltado para metodologia, mas sobre negócios, vendas, empreendedorismo, Liderança. liderança. Então, isso é um grande diferencial. Você está ali praticamente imerso num MBA rotineiro. É incrível, é muito bacana. E aí, Eric, é engraçado assim, porque as pessoas falam muito da seita e tudo. Por quê? Porque você acaba vivenciando isso. Então, ali é cobrado que você se dedique. Uhum. Então, cara, você estudou? Você está conseguindo gerar referência? Você está conseguindo fechar negócio? Então, isso aí existe muitas conversas e as reuniões semanais, elas acontecem para ser um grande marco na nossa semana de trabalho, porque na verdade assim, o BNI não é uma reunião, como eu falei no começo, é uma metodologia. Então acontece de segunda a segunda. Qualquer hora o seu telefone pode tocar com uma referência de negócio de algum colega que te conheceu, que sabe de você, que já percebeu qual é o seu negócio e como é que você pode ajudar. Né? Então, quando a gente está num ambiente, a gente compartilha valores fundamentais, e isso aí é importantíssimo. Porque é como se cada equipe BNI literalmente fosse uma empresa. Só que não uma empresa qualquer, mas uma associação. Né? O Antônio Afonso fala que você liderar uma equipe BNI
é como você pastorear gatos, né? Cada gato quer ir para um lado e tudo, porque todos são líderes, todos são empresários, todos querem se desenvolver. Agora, o que que vai juntar eles? A cultura, que vai ter como base os valores Uhum. e os relacionamentos sendo construídos ali. E, naturalmente, os resultados que são frutos disso. Com certeza. É, para a galera entender, né? A gente fala muito do marketing de referência. Qual é a diferença de indicação e referência? Para quem tá de fora que não sabe. Posso falar um pouquinho? Por favor. A indicação, eu fui numa médica, gostei, vou indicar para uma amiga, vou dizer, olha, fantástica, tá aqui o contato dela. A referência não, eu vou chancelar, né? Eu vou dar respaldo com o meu nome, apresentando a pessoa que está precisando de um profissional que eu conheço na minha rede. Vou emprestar o meu nome, chancelando, qualificando aquele profissional para minha amiga, ou para o meu cliente, ou para quem eu estiver referenciando. É, e vou afirmar e acompanhar aquilo de forma que seja bem atendido. Se ela tiver algum gap nessa história, eu vou estar junto ali nesse acompanhamento, ajudando, até que se torne um negócio de qualidade. Essa é a diferença. Há um acompanhamento, né? Pois é, tem um acompanhamento, né? Então você coloca a sua credibilidade naquela relação e você acompanha ao longo. Então, conseguiu falar? A Cris te ligou? A Cris te atendeu bem? Já conseguiu falar com ela? Cliente, como é que foi a conversa com a Cris? Você gostou? Tá tudo bem? Eu posso ajudar em alguma coisa? Então, existe uma preocupação com que haja esse acompanhamento. Esse acompanhamento, você está colocando ali a sua credibilidade naquela conexão que você está criando. Mas como são três partes, então você vai potencializando a chance de negócio acontecer. Agora, entre duas pessoas, ok. Entre três, entre 30, entre 40, entre 50 pessoas. Então, isso é o tempo todo a rede de forma dinâmica, uns ajudando o outro, uns interessados pelo outro. Então, quando a gente fala de diferença de referência para indicação, a indicação, cara, liga aí, é um telefone que você passa, é um número de WhatsApp. A referência qualificada, você empresta a sua reputação para aquela conexão. Por isso, acaba dando certo e dá tanto tempo certo. Dá tanto certo que foi capa da Forbes, né? Verdade. Como é que foi essa história aí? O Beni foi capa da Forbes. Foi matéria da Forbes. Foi Não sei matéria da Forbes, foi exatamente. matéria da Forbes. A Forbes fez uma matéria sobre networking, né? E nessa matéria tem alguns especialistas ali que falam um pouco sobre o networking em si, e tem um ponto lá na matéria que ele fala sobre o BNI, né? E tem uma aspas muito bacana, né? São os 90 minutos que podem mudar o seu negócio, né? 90 minutos é a duração padrão de uma reunião BNI, né? E ali, como tem sempre convidados, tem os empresários que estão ali né, os empresários são membros das equipes, então você nunca sabe com quem você pode conhecer, pode ser um parceiro, pode ser um cliente, pode ser alguém que conhece a pessoa que você quer se conectar, então literalmente pode mudar o ponteiro, né? Então uma reunião BNI vai ter aí 50, com 50 membros, por exemplo, vai ter aí, sei lá, 70, 80, 90 empresários por semana naquele encontro ali. Cara, quem tá ali? Quem aquelas pessoas conhecem? Então, isso que vai criando aí uma dinâmica, né? E a Forbes, ela faz essa sublinhada sobre o BNI por conta disso. Não é à toa que está no mundo todo, né? Então, de alguma maneira, chamou a atenção lá dos especialistas lá que a Forbes ouviu. Até porque é um ambiente extremamente propício para você ser específico com um pedido de alguém que você queira chegar e atingir no mercado. Naquela sala pode estar sentada a pessoa que tem essa chave dessa porta para você destravar e chegar lá. É muito interessante. E há N cases nesse sentido, de você pedir a pessoa e estar sentado na sala aquela pessoa que conhece, ou ser o primo da pessoa. Tem casos assim Tem. engraçadíssimos, né? Quero a pessoa X da empresa Y e o cara que está sentado é primo daquela pessoa. Simples assim. Muito interessante. A minha esposa deve estar assistindo e deve estar
quebrando alguns tabus, né, dona Bia? Tá assistindo aí. No início ela ficava um pouco desconfiada, né? Ficava assim, Aham. esse negócio aí, tu levantar 4 horas da manhã, todo arrumadinho para o centro do Rio. Bia, não é seita, é sensacional. Ela teve a oportunidade de conhecer alguns membros do BNI recentemente. E rolou uma sinergia muito legal com a Ana Paola. A Ana Legal. Paola é uma pessoa que eu quero trazer aqui, porque é um destaque dentro do BNI, né? Uhum, Aham. E rolou uma ótima sinergia, porque a Ana Paula também já foi bancária, e a uhum. minha esposa é bancária, então Ah, eu ficava legal. trocando muitas figurinhas. E é bem essa característica do BNI que eu acho muito legal, essa troca de experiência, né? A gente fala muito da solidão empresarial, né? Perfeito. E aí ali você consegue ter um apoio mútuo e contínuo. Como é que é isso para vocês? Lidar com um monte de empresário, né? As pessoas, alguns talvez com ego mais inflado, outros nem tanto. Como é que é lidar com esse monte de gente boa, tudo reunida no mesmo lugar e ter que dirigir em prol de um objetivo? É, assim, tem muitos desafios, né? Se você tem muita gente reunida, certamente você vai ter ali. É natural que hajam conflitos, hajam e também hajam grandes convergências. Então, o BNI tem toda uma estrutura, uma preocupação, por exemplo, em relação à seleção dos empresários, porque isso é uma coisa importante também. Não é pagou, entrou. Não é um Uhum. clube. Ah, vou pagar aqui, vou passar a participar. Não é assim. Tem todo um processo de seleção, tem entrevista, tem toda uma avaliação que é feita para que aqueles empresários de fato seja entendido que eles têm condições de estarem sentados numa mesa de uma equipe BNI, né. A partir do momento que estejam lá dentro, então você tem as reuniões de um a um, que é uma reunião estruturada de negócios, onde 2 colegas se conhecem, né, um explica um pouquinho o negócio para o outro e tudo, e a partir daí vão se identificando pontos de conexão. Às vezes os 2 gostam de futebol, do mesmo time, às vezes os 2 foram militares, foram paraquedistas, foram de, determinada viajaram para determinado local, né, gostam de vinho, gostam de cozinhar, enfim, são infinitas as possibilidades de conexão. A partir dessa primeira centelha, as coisas vão ganhando novas provocações, né, porque aí você vai ter empresários mais maduros que outros, então nisso aí, um vai podendo ajudar o outro. Um começa a criar liberdade para pedir ajuda para o outro, né. Um consegue, eventualmente, se forem empresários do mesmo nível, se posicionar juntos para fazer entregas consorciadas e tudo. Então, assim, as famílias começam também a se conectar, né, como você falou aí da sua Bia, né, e tudo. Então, assim, é estranho para quem é de fora. Cara, mas toda vez? Mas tá reunido de novo aí? Que reunião é essa aí de novo aí toda hora? Né, que são as reuniões de um pode ser presenciais ou online, tudo. Então, assim, isso vai criando uma conexão, né, e vai fortalecendo, e as pessoas vão entendendo pontos até que elas não enxergavam anteriormente, né. Possibilidade de parceria, possibilidade de negócio, né. E o empresário ele vai vendo o seguinte: "Cara, esse colega já passou por esse problema. Será que ele pode Perfeito. me ajudar?" É isso aí. Pergunta. Esse é o grande ponto, assim, que o pequeno e médio empresário sofre esse isolamento, principalmente se não tiver sócio, né? Uhum. Que é o meu caso. E ali você começa a se reconhecer que outras pessoas têm as mesmas dores que você ou já tiveram. Então você tem com quem trocar figurinha, de fato, né? E isso vai criando, ajudando na construção da confiança mútua. Poxa, você passou por isso, então você está me dando essa sugestão, eu posso somar nesse sentido também para você, e a gente vai vendo que a sugestão de um e de outro funciona mesmo, vai dando certo, e você passa a ter as pessoas realmente como os consultores empresariais que estão junto contigo ali para somar. É muito interessante essa visão também que o BNI proporciona. E assim, quando você vai conversando, né, então às vezes o colega tem um ponto cego ali, às vezes ele tá com uma questão que ele: "Cara, eu não consigo resolver isso aqui, é uma situação". "Espera aí, cara, isso é um problema antigo. Você já tentou fazer isso? Já pensou fazer isso? Esse teu produto, faz esse produto para mim". A pessoa explica: "Você já pensou em fazer dessa forma? Dessa outra forma?". "Caraca, eu nunca tinha pensado desse jeito". Por quê? Porque você tem uma pluralidade nas equipes BNI. Né, então, o fato de no BNI ter, uma reserva de mercado, vamos colocar assim, por especialidade, ou seja, eu só posso ter um especialista em por equipe de uma matéria, de um assunto, isso aí vai gerando ali numa sala você pode ter um psicólogo, um consultor empresarial, um consultor financeiro, um fisioterapeuta, um fotógrafo.
são pessoas de universos totalmente diferentes. Mas quando eles começam a se interessar por criar relacionamentos, por se conectar e tudo, esse aprendizado que eles trazem um do outro, um da sua história, vão ajudando a cada um deles a ficar melhor. Por que que você não faz assim? Ou por que que você não faz assado? Por que que você me oferece isso? Será que lá na minha faculdade, onde eu dou aula também, você não conseguiria fazer dessa forma? E vão sendo abertas portas e descobertas sensacionais. Então, muitas vezes, as pessoas elas ficam presas no eu quero vender, eu quero vender, eu quero vender, e acaba deixando passar muita oportunidade. Justamente porque quando você se conecta de maneira legítima, você entende, quer ajudar ali, se coloca à disposição de ajuda, as coisas vão acontecendo. Parece papo de coach, né? Mas não é não, entendeu? Ao mesmo tempo tem também um conceito, que Hum. eles chamam de conceito de esfera de contato, Uhum. que, aproxima muito os profissionais, né, os empresários que têm o mesmo cliente em comum, né. Resumindo, é basicamente isso. Então, pra quem eu vendo, e determina a esfera que eu vou estar me posicionando, né. Não necessariamente e aquela pessoa que é na esfera mesma esfera que eu, aquele parceiro, ele, soma em parceria. Então fortalece as parcerias esse conceito, né. Eu costumo falar para os membros novos, né, que assim, cara, sua empresa acabou de ficar com uma estrutura de multinacional. Porque Perfeito. você tem uma agência de marketing à sua disposição, você tem corpo jurídico. Quando eu falo corpo jurídico, são advogados das mais variadas especialidades para te atender. Você tem consultoria financeira. Então você consegue ofertar de maneira muito diferenciada para os seus clientes. E quando você está junto, como a Cris falou, da turma que é a tua esfera, ou seja, que atende o mesmo cliente que você ou que resolve o mesmo problema que você ganha uma potência de atender clientes maiores, né? Porque aquele cliente ali, aquele colega seu, pode conhecer o teu cliente antes de você e ele já abrir a porta, né? A turma de marketing acontece muito isso. Uhum. Tem o pessoal que faz o planejamento de marketing. Cara, mas eu não meto a mão em rede social, eu odeio isso. Perfeitamente. Tem um colega que faz todo o trabalho com redes sociais, com mídia, como é o caso da Carpacói lá no Milênio. Ah, tem um outro que trabalha com tráfego pago. Ah, tem um outro que faz arte. E quando você vai ver, você está atendendo o mesmo cliente com um conjunto de profissionais que gozam de credibilidade, compartilham valores e uns aos outros prestam conta uns para os outros. Então, para o cliente final, você também acaba entregando uma segurança maior, né? Então, por isso que o BNI ele acaba sendo muito potente, né? E agora você expande as fronteiras. Isso pode acontecer em cidades diferentes, em estados diferentes, em países diferentes, né? Vão ter especialidades que isso vai ser muito fácil de acontecer. Então, pessoas em vários países, em várias localidades diferenciadas, atendendo clientes cada vez de porte mais sofisticado. Uhum. Agora, tudo vai depender da estratégia de cada empresário, da ambição que esse empresário tem de crescer. Porque estar no BNI é você estar para crescer e expandir seu negócio. Senão, não faz Exatamente. sentido. E isso, vai de encontro com o que ele começou falando aqui no nosso papo, que é a autorresponsabilidade, você ter essa autorresponsabilização de saber utilizar a metodologia de forma que aquilo te alavanque, né? Isso é muito pessoal de cada um. O BNI dá todo um suporte através do conceito do VCR, que é você construir a sua visibilidade através dessa metodologia, a sua visibilidade levar a uma credibilidade com base nas suas ações, palavras alinhadas com ações e por aí vai, para você chegar de fato no R, que é a rentabilidade. No momento que isso se consolida, e é com o tempo, né, é com a construção de relacionamentos que você consolida isso, você passa a ser lembrado com certeza, ad eterno, como sendo o especialista daquela área. Inclusive pelas pessoas que estão fora do BNI, porque elas passam a perceber que você conhece, você é um efeito conector, você conhece muitas pessoas, você é extremamente bem relacionado, então, olha, eu preciso de um engenheiro estrutural. Fala com a Cris, com certeza ela conhece, porque ela é super bem relacionada. Você passa a ter essa visão das pessoas. E então isso agrega muito valor para você, como profissional, inclusive. A pessoa tem que se entregar, né? Tem que Totalmente. confiar no processo. Isso aí. Eu vou fazer uma pergunta que talvez pode soar um pouco estranha, mas me corrijam se for o caso, se não entender, eu explico. A gente já viu, acho que deve estar todo mundo querendo aqui participar do BNI. Será que eu me encaixo nisso e tal?
eu vou responder essa pergunta com uma pergunta que pode ser um pouco contrária a essa expectativa aí. Para quem não é indicado o BNI, tem um perfil de pessoa que, ó, não é para você não. Tem, tem. O BNI não é para todo mundo e nem todo mundo é para o BNI. De maneira geral, se o seu negócio, né, uma referência, um cliente, ele não mexe o ponteiro do seu negócio, talvez o BNI ele não se aplique, tá? Então, por exemplo, pegar um exemplo tradicional. Eu tenho um e-commerce. Uhum. Eu tenho um e-commerce e tudo. Então, cara, mais um ou dois clientes ali, não é isso que vai mexer o meu ponteiro ali de negócio Uhum. e tudo. Então, talvez o BNI não se aplique. A melhor pessoa para entender se o BNI se aplica ou não é o próprio empresário, tá certo? Por outro lado, se você obter acesso, né, o tal do QI, quem indica e tudo, cara, o QI, o que indica nada mais é de você conhecer pessoas que conhecem pessoas que vão te dar acesso. Uhum. É só isso. Para essas situações onde você atender grandes contas, um cliente interessante, onde essa questão da indicação, no caso da referência qualificada, né, essas Aham. indicações que vêm através da referência qualificada, elas de fato mexem o seu ponteiro, então a tendência é que o BNI ele se aplique. Agora, não é só isso. Tem toda a questão de valores que mencionamos, de você estar disposto a se doar, enfim, né, abrir sua carteira de clientes, de conexões para compartilhar com os colegas. Se você tem, não, eu gosto de atender grandes escritórios de advocacia, pô, talvez o BNI seja, mas eu não abro minha carteira e minha política. Então, cara, no BNI vai funcionar para você. Eu acho que é isso. A pessoa que tem uma mente mais engessada, o BNI não é para ela, né? O BNI é uma grande escola, mas que você tem que estar aberto para querer aprender tudo que ele tem para te oferecer, que não é pouco, e adaptar a sua rotina, porque depois você acaba entendendo que a sua rotina ela é inconcebível sem o BNI, de tanto valor que aquilo agrega para você. Isso é bem legal, a questão da rotina, porque assim que você entra no BNI, você tem toda uma rotina sua estruturada, seja comercial, enfim, de dia a dia e tudo. Eu costumo falar o seguinte, pessoal, você tem que ir encaixando a sua rotina comercial com a metodologia do BNI. Porque as reuniões BNI, você tem que entender que são reuniões comerciais. Então, os eventos BNI, na verdade, vão estar na tua agenda, vão estar bloqueados, tem responsabilidade, você tem que estar presente, você não pode faltar, como você não faltaria para uma conversa com o cliente. Afinal de contas, uma reunião BNI de 1 a 1, por exemplo, você pode ali descobrir que você tem possibilidade de conexão imensa, né? Você nunca sabe quem o outro conhece. Você nunca sabe quem o outro conhece. Tem uma história de BNI que acho que é legal compartilhar, né? Que teve um negócio muito grande. Eu não vou dar tantos detalhes aqui, mas assim, foi um negócio de que alguém estava pedindo um CEO de uma grande empresa de software do Brasil. Uma empresa gigante de software do Brasil. E aí, quem gerou a referência foi uma podóloga. Porque ela fazia o pé e a mão da esposa desse cara. Foi um Caramba. negócio de 5 milhões de reais. Eita. Foi gerado na mesma hora? Não. Teve uma jornada e tudo para que aquele negócio fosse concretizado. O fato é, alguém pediu a referência, um membro ouviu, fez a conexão, como nós mencionamos aqui, e o negócio foi fechado. Foi algo gigantesco. Então, aqui, à primeira vista, quem que uma podóloga pode me ajudar? Uma empresa de software. Você não sabe quem o outro conhece. Então, essa questão da gente não ter esse preconceito, né, junto ali aos membros, pelo contrário, cara, como é que eu te ajudo? O que que eu posso fazer? Para que que você está precisando? Qual é o teu desafio agora, de momento? Qual é o problema na tua empresa? Calma aí, cara, vamos ver como é que a gente faz. E a gente tem um exercício interessante, conforme você vai evoluindo no processo, na metodologia, que você passa a entender que você pode, inclusive, ser criador de uma oportunidade de negócio que nem mesmo o cara sabia que ele podia atingir. Mas que você visualiza a cena e diz, pô, mas eu posso abrir isso aqui, eu vou estimular o meu cliente, ou a pessoa que eu conheço, para aproximar essas duas pessoas e fazer acontecer. E muitas vezes acontece, é sensacional. Vocês sabem que tem hoje uma prática dentro da agência que a gente adota na prospecção, na abordagem com o cliente, que quem criou essa abordagem foi o Wesley, né? Ah, é? É, porque faz parte do nosso trabalho, quando a gente fecha com o cliente, é fazer a análise de concorrência, né? Na criação do plano de marketing, a gente desenvolve a análise de concorrência. Aí uma vez eu mostrando para ele lá a plataforma e tal,
Ele virou e falou assim, cara, você não oferece isso pros clientes, não? Porque é uma abordagem, né? Tu chega, o cliente tá na dúvida se vai fechar ou não, e tu fala, quem são seus concorrentes? Vamos fazer uma análise aqui. É uma oportunidade também de mostrar o que você sabe. E hoje é um dos meios que a gente usa para prospectar clientes. No BNI de um bate-papo com Wesley. É. E funciona, viu? Muito Funciona. Oh, que bacana. legal. Isso aí, isso aí. Funciona. É isso aí. Gente, tá quase acabando, né? Aham. Passa muito rápido, é uma pena. Isso aqui dá assunto para vários episódios. Para quem tem interesse, né, em participar do BNI, a gente sabe que a internet hoje alcança países, estados. Como é que um empresário que quer entrar nesse universo, né, quer também trabalhar aí as suas referências, crescer e evoluir, como está acontecendo com a gente, Aham. como é que ele pode encontrar o grupo mais próximo? Como é que funciona essa dinâmica? Ele precisa ser convidado por alguém? Ele pode pedir para ser convidado? Como funciona? Cada região, se ele quiser buscar organicamente, né? Cada região tem a sua plataforma, né? No caso do Rio de Janeiro é bnrio.com.br e assim tem para Curitiba, São Paulo e por aí vai. Então ele vai procurar o site da região e ali ele vai ter acesso a todos os grupos. Ele vai entender qual é o grupo que, em termos geográficos, está melhor para ele. E ele pode fazer contato ali com o presidente do grupo, que aparece, né? Quando ele vai abrindo as páginas, e pedir para ser convidado, para ser cadastrado como convidado e participar e conhecer. Mas eu vou aproveitar, deixa e falar do BN Milênio, que fica no Restaurante Senador, aqui no centro do Rio de Janeiro. Quem quiser, vai ser um prazer a gente receber vocês aí. É isso que eu ia falar agora. E para quem quiser visitar o BNI Milênio, Wesley, onde fica? BNI fica na Rua Senador Dantas. Nossos encontros são às terças-feiras. Ele vai de 6h30 da manhã até mais ou menos umas 9, 9h30 da manhã. Eu tô lá, nesse momento, tô presidindo o grupo, então, assim, vai ser um prazer. Vocês podem botar nos comentários, podem me acessar diretamente aí, por exemplo, no Instagram, no LinkedIn. No Instagram vai ter o @AliaFutura, vai ter o @Gestão Simplificada. No LinkedIn vai ter o Wesley Gonçalves, bem facinho de achar também. Pode mandar lá uma DM, enfim, tudo, pedindo o convite, que a gente conversa, bate um papo e eu gero o convite. E aí vou esperar terça-feira vocês lá para conhecer um pouco da nossa reunião e a oportunidade de se conectar com vários empresários de várias especialidades. Nesse momento estamos com 45 membros e crescendo. É isso aí. Toda terça, é só escolher a terça-feira que for melhor para vocês. Vai ser um prazer. Ô, Cris, e quem quiser conhecer melhor a Cris, conhecer melhor o curso, né, de inglês da Cris, fica à vontade, espaço é todo teu. Tá bom. Olha, o Instagram, a minha empresa é Aliança Cultural, o Instagram é o Aliança Cultural Oficial, assim como o Facebook, LinkedIn. E pode me mandar um e-mail também para o corporate@aliancacultural.com. Vai ser um prazer poder apresentar aí os nossos cursos personalizados, inclusive aí em 4 idiomas, para quem precisar. O BNI Milênio está presente no Instagram, no LinkedIn, no Facebook. A gente vai deixar aqui embaixo na descrição as principais mídias sociais. Se você é do Rio e quer participar, visitar uma reunião do BNI Milênio, já está mais do que convidado, é muito bem-vindo. E, gente, muito obrigado pela presença. Obrigada a você pelo convite. Uma Eu que honra ter agradeço o vocês convite, aqui, muito viu? bom. Já vou aproveitar e fazer um convite pro Wesley para falar um pouquinho da sua especialidade no próximo programa. Por favor, só marcar, estarei aqui. Gente, vocês não podem perder, viu? Baita aula, um bate-papo com esse cara, muda a mente de qualquer empreendedor. E é isso, gente. Não deixe de deixar, né, o seu like, se inscrever no nosso canal, apertar o sininho. E até a próxima. Um beijo no coração. Fui!